nesse vídeo, que eu vou te revelar nesse editorial aqui, vai te deixar chocado. Tem a ver com as favelas, né? Tem a ver com a ação das favelas e com a operação que acontece no Rio de Janeiro e com o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Pois é, acabou de sair uma matéria da Record agora que fala um pouco sobre essa situação. Então, sabe, senta aí porque o jogo tá tenso por demais. Nós vamos falar também do encontro do Lula com o Trump, né, e um climão que foi gerado dentro da Globo News ali, né, porque, assim, todo mundo tentando fazer parecer que era uma coisa maravilhosa do governo Lula, uma coisa espetacular, impressionante, e na verdade não é nada disso, né, não é nada disso. Você vai entender o que está acontecendo. Vamos falar também, né, do Petro, que cometeu uma gafe gigantesca em relação ao Milei, humilhou os esquerdistas, sim, o Petro da Colômbia humilhando os esquerdistas da Argentina. Vamos falar sobre tudo isso. Então, não esquece não, tá? Inscreva-se no canal, curta, compartilha, isso ajuda e ajuda bastante. Lembrando a você que vai estar aqui na descrição o número da Imigra Mais para você entrar em contato. Você que busca aí uma residência no Paraguai ou uma residência no Uruguai, entre em contato com a Imigra Mais. Combinado? Agora, vamos entender o que está acontecendo? Vamos para cima porque eu te garanto que as matérias estão muito boas. Vamos começar falando do caso, né, do encontro do Trump com o Lula. Pois é, a imprensa nacional pintou como se tivesse sido o auge, né, o supra-sumo, a coisa mais maravilhosa de melhor de boa que aconteceu na vida do Luiz. Agora, você precisa prestar atenção numa coisa. Não foi essa Coca-Cola toda, não. O governo americano nem deu moral para isso. Falou, beleza e tal. E ficou por isso mesmo. Olha esse trecho, que gerou um climão. Quem fez a publicação foi o Sóstenes Cavalcante, né, líder do PL. Escreveu o seguinte: jornalista responde e diz que Lula não teve impacto nenhum nos Estados Unidos. Olha só. Quero te ouvir sobre a repercussão aí também. Olha, a repercussão não teve muito, né? Vamos ser honestos, não dá para comparar com a repercussão que teve no Brasil. O Trump se encontrou com uma série de lideranças ontem na Malásia. Inclusive na edição impressa do New York Times, na digital saiu do encontro com o Lula. Na impressa, o Lula é só citado, mas não sobre isso. Ele é citado como alguns dos atritos que o Trump teve nos últimos meses. Quer dizer, o David Sanger, que é um repórter muito respeitado, né, aqui nos Estados Unidos, no New York Times, ele não estava a par de que o Lula e o Trump tiveram essa aproximação. Mas claro que agora, vendo as mais declarações do Trump, elogiando o Lula, tudo isso é bastante positivo. Pois é, mas nem os repórteres americanos estão dando atenção para isso e nem se ligaram. Enquanto aqui, né, um bando de gralha saltitante aí, né, só falava naquilo, né, tentando convencer que o Lula é o maior estadista do mundo. Quando eu disse no primeiro editorial, na verdade no segundo editorial para vocês, que eu fico receioso, eu tenho uma preocupação, porque a mídia está do lado do governo Lula, a máquina está do lado dele, o sistema está do lado dele e a chance de reeleição dele é perigosa. Quando eu falo isso para vocês, não é de maldade, tá? É para vocês pararem para pensar um pouco o quanto o sistema é poderoso. Agora, olha isso aqui. O ministro Supremo Alexandre de Moraes quer colocar o Felipe Martins na cadeia novamente, né? Publicação aqui do Gil Diniz, obcecado por Felipe Martins. Moraes ameaça prender Felipe Martins novamente. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, deu 5 dias para a defesa de Felipe Martins explicar um suposto descumprimento de medidas cautelares impostas no âmbito da suposta ação do golpe. Segundo Moraes, houve um movimento sem sinal de GPS na tornozeleira eletrônica de Martins entre as 17h50 e 18h53 do dia 23 de outubro, um intervalo de pouco mais de 1 hora. O ministro determinou, então, que os advogados apresentem esclarecimentos em até 5 dias, sob pena de prisão imediata. A decisão foi publicada após as alegações finais da Procuradoria-Geral da República e das defesas dos réus, entre eles o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez. Ontem também a Procuradoria-Geral da República defendeu a abertura de uma investigação sobre os registros de entrada de Felipe Martins nos Estados Unidos, apontando divergências em sistemas oficiais.
A defesa, no entanto, diz que o ex-assessor não viajou ao país e que o caso segue sob apuração federal nos Estados Unidos. Bom, a gente recebe no Sem Filtro para falar sobre essa decisão do ministro Moraes. A gente conversa agora com um dos advogados do Felipe Martins, o doutor Ricardo Schaefer. Muito boa noite, doutor Ricardo. Seja bem-vindo mais uma vez em Oeste Sem Filtro. Acho que tem 2 pontos, né? Primeiro, essa alegação de descumprimento de medida cautelar por parte do Felipe Martins e também essa abertura de uma investigação por parte aí da Procuradoria-Geral da República. Mas eu queria focar, doutor Schaefer, nessa questão da alegação de um suposto descumprimento da cautelar no caso o uso da tornozeleira eletrônica. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, ela teria ficado sem sinal por volta ali de 1 hora na semana passada. Eu gostaria de ouvi-lo para entender o que se passou, o que realmente aconteceu. Boa noite. Muito boa noite a todos. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui na Oeste conversando com vocês e com toda a audiência da Oeste. Aqui para nós é muito tranquilo, porque para quem está mais acostumado com o direito criminal aqui no Brasil, nós estamos mais do que acostumados com falhas no sinal, né, para aqueles que têm que usar a tornozeleira eletrônica. É algo que é pontual, apesar do ministro ele ter colocado ali que houve 1 hora, né, de ausência de sinal. Talvez o ministro ele desconheça o funcionamento, né, do equipamento, como funciona o sistema, tanto é que o próprio laudo encaminhado diariamente, né, até o ministro pela central de monitoramento do DEPEN, aqui do Paraná, ele explica que na verdade, o que houve, né, foi a demora de 2 minutos entre o sinal que o Felipe ele recebeu, que é um alarme sonoro na tornozeleira, até que ele fosse até a janela do apartamento, para que ele pudesse ficar numa área mais aberta, mais próxima, que houvesse sinal de celular, e o sinal ele pudesse retornar. Então, o sinal ele ficou fraco por o período de 1 hora. Quando passou desse período de 1 hora com o sinal fraco, a tornozeleira ela apita, né? Então, ela pede para que você vá até um local mais aberto, que foi exatamente o que ele fez, que demorou 2 minutos, ou seja, entre o Felipe ele sair do seu quarto, que provavelmente onde ele estava, até ele ir até a frente do apartamento, que é próximo à rua, e como ele tem feito isso várias e várias vezes, é uma falha que é técnica, é uma questão de infraestrutura e de geografia também. O próprio juiz aqui da comarca aqui de Ponta Grossa, que mandava os relatórios, ele mesmo já tinha recebido essa explicação do DEPEN e as acatou, porque o relevo aqui da nossa cidade, ele é muito acidentado. O centro, ali onde Felipe mora, é cheio de prédios ali, então atrapalha o sinal da tornozeleira, e isso absolutamente não é uma violação. Então, tanto é que a gente muito provavelmente vai responder ainda essa manifestação do ministro ainda hoje, né? E a gente vai focar no que realmente interessa, né? Que é o fato de tanto da PF e da PGR tentarem esconder aquilo que é mais importante, que é justamente essa fraude lá nos Estados Unidos, da qual o Felipe foi vítima e que hoje eles tentam inverter, mas a gente pode falar isso um pouco mais adiante. Pois é, veja o quanto é impressionante, né? O Felipe Martins ele foi vítima dessa fraude, né, de um documento inserido, e aí agora a Polícia Federal e o próprio PGR pediu a abertura de investigação, que é para dar mais respaldo. A Polícia Federal tenta inverter, colocando como se fosse o próprio Felipe Martins que tivesse inserido os dados falsos. Olha que insanidade, né? Olha que loucura. Mas enfim, né? A gente sabe que um questionamento como esse do ministro Alexandre de Moraes tem o poder de levar o Felipe Martins para a cadeia. Novamente, sim, tem o risco de levar o Felipe Martins para a cadeia novamente. Vamos lá, dá uma olhada aqui, né? O Fernando Holliday, ele foi por muito tempo um membro do MBL. Ele fez uma publicação comentando uma matéria da BBC que diz que o Kim Kataguiri, né, diz que o Bolsonaro deve cumprir pena na cadeia e ir para o hospital quando necessário. O ódio, a raiva dessa gente, né, é desmedida.
como essa turma é mau caráter, né? Como eles são, sabe, como se perderam dessa forma. Era uma turminha que eu até admirava antigamente, mas como é que pode chegar num papel como esse? Dá uma olhada no que fala o Fernando Holliday. Kim Kataguiri diz: Bolsonaro deve cumprir pena na cadeia e ir ao hospital quando necessário. Tem gente que ainda me pergunta por que eu saí do MBL e acho que notícias como essa resumem bem. Saí de lá há quase 6 anos, ainda tem gente que acha que eu tô lá, então sempre tem que estar me justificando. E foi exatamente por isso aqui, ó. Eu confesso que eu saí, acho que tarde até. E por isso eu pedi perdão ao presidente Bolsonaro e perdão a todos vocês, inclusive que me seguem, por ter permanecido no erro durante tanto tempo. E acho que a correção desse erro ela tem que ser permanente. Por isso que eu sempre vejo um absurdo desse, eu faço questão de vir aqui comentar. Você que não sabe, diversas vezes o pessoal do MBL dormiu na casa de Eduardo Bolsonaro e na casa de Jair Bolsonaro. Comeram do mesmo pão, beberam da mesma água. Quando ninguém acreditava que o impeachment da Dilma era possível. Mas o Eduardo acreditava, o Jair acreditava e alguns outros pouquíssimos deputados. 1 ou 2 senadores, dá para contar todos nos dedos. E todas essas pessoas que ajudaram o MBL naquela época recebem ingratidão. Inclusive o próprio Jair Bolsonaro. Bolsonaro, para vocês terem ideia, quando a gente acampou em frente ao Congresso para pedir o impeachment da Dilma, ele não só nos visitou algumas vezes, como foi padrinho de casamento de uma das pessoas que casou lá, no acampamento em Brasília. E a gratidão? Nenhuma. Não reconheceram absolutamente nenhum erro e ignoraram completamente a história do movimento e as pessoas que ajudaram eles a chegar onde chegaram. E é por isso que diminuíram tanto. E é por isso que eu e tantos outros saíram de lá. E eu me sinto no dever de falar isso aqui, porque, infelizmente, por incrível que pareça, ainda tem muita gente que acha que essas pessoas são de direita. Ainda tem gente que acredita que eles querem o melhor para o Brasil. Então, se você conhece alguém assim, manda esse vídeo para a pessoa. Ou, se você não quer que outras pessoas caiam nos contos de fada do MBL, manda esse vídeo também. Essa ingratidão jamais pode ser esquecida. Essa filha da putagem não pode passar em branco. Pois é, né? Que pena, né? Que se tornou assim. Vamos lá. Petro confunde resultado na Argentina e felicita os derrotados, né? Foi encarado como uma ofensa, né? Não é possível que uma figura como um presidente da República seja tão incompetente assim de não perceber, né? Que a sua área, né, a esquerda, sofreu uma derrota. O que aconteceu? Teve as eleições legislativas na Argentina, e nas eleições legislativas que aconteceram na Argentina, o Milei conseguiu uma grande vitória, quase 40% dos deputados. Isso não garante a maioria, mas garante grande parte dos deputados, a maior bancada, apta, né, a fazer acordos, inclusive, com o pessoal mais ao centro, para poder aprovar reformas importantíssimas. Enquanto isso, o presidente, Gustavo Petro, gerou uma polêmica porque ele felicitou o progressismo por um suposto triunfo lá nas eleições legislativas que aconteceram na Argentina, quando, na realidade, a gente sabe muito bem que a esquerda se ferrou, muito bem ferrado, lá na Argentina. Eu achei maravilhoso ver ela se ferrar. Na sua conta no X, o Petro escreveu o seguinte: olha, o progressismo triunfou na Argentina. Triunfou mesmo, porque ele foi para o lugar que ele merece. O esquecimento, a derrota, né? Citando um trino da senadora, não sei o que é trino, não, da senadora Maria Fernanda Cabal, que celebrava a vitória de Milei. Trino deve ser alguma rede social que funciona na Argentina. Não sei o que é esse trem, não, tá bom? Vamos lá, ó. Bruno Zambelli, né? Loop infinito. Pois é, vem o Lula outra vez querendo mais uma reunião com o Trump, depois, né, de uma reunião que não logrou êxito nenhum. Dá uma olhada. Eu consegui apurar com alguns interlocutores do governo brasileiro que estão na Malásia que agora o governo brasileiro avalia como provável uma nova reunião entre Trump e Lula em dezembro. Para isso, assessores do governo que acompanharam o presidente Lula na Ásia afirmam haver margem para uma viagem de Lula aos Estados Unidos. O diagnóstico feito a mim é de que é improvável, para não dizer impossível, que Trump compareça à COP30 em Belém em novembro. Drew, baby, Drew era o discurso de campanha de Donald Trump, que é crítico às teorias comprovadas
sobre o aquecimento global. Auxiliares do petista me disseram que uma nova reunião deve acontecer em dezembro e não deve passar disso. E não deve passar disso, fica claro, né? Agora vamos lá. O assunto mais comentado agora é a incursão da polícia no Rio de Janeiro nas favelas. E aí você pode achar coincidência ou não, né? O ministro Alexandre de Moraes assume a ação das favelas no STF e pede o parecer ao Ministério Público. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, assumiu temporariamente a relatoria da ação judicial sobre a operação em favelas. Nesse processo, a Corte determinou medidas ao governo do Rio de Janeiro para reduzir a letalidade policial. Em seu primeiro despacho, Moraes solicitou um parecer da PGR em até 24 horas sobre a manifestação apresentada pelo CNDH, Conselho Nacional dos Direitos Humanos, pedindo diligências da Corte após a mega operação policial no Rio de Janeiro, que resultou em 64 mortes nesta terça-feira. Então, resumindo aqui para você, né, resumindo o que aconteceu, o governo, né, não agiu, o governo federal. O governo estadual do Rio de Janeiro foi lá e agiu. A ação, e eu não entendi o porquê, foi para a mão do ministro Alexandre de Moraes. Coincidência ou não, que eles consideram muito corajoso e não está nem aí com a opinião pública. Nesse processo das favelas, já tinha sido determinado que o exército não poderia subir o morro. Já tinha uma crítica muito grande quanto a isso, e é por causa disso que o crime organizado cresceu tanto. E agora, mandou fazer uma investigação, o Conselho Nacional dos Direitos Humanos, totalmente de esquerda, lá na Câmara dos Deputados, fez a solicitação. E aí, o que vai acontecer é que agora os policiais e o governador vai ser investigado. O que eu falei para vocês no editorial de ontem? Olha, eu não dou 5 dias para o governador ter algum processo contra ele, algum pedido de prisão, alguma coisa sendo protocolado no STF pela esquerda. E aí, para acabar de lascar o negócio de vez, entende isso aqui. A ONU, Organização das Nações Unidas, diz estar horrorizada com a letalidade da mega operação no Rio de Janeiro. Não, é sério. A letalidade é que é o problema, e não o crime. A ONU deveria estar horrorizada com os traficantes agindo abertamente. Sabe, a gente começa a perceber alguns modus operandi. A Organização das Nações Unidas afirmou nesta terça-feira estar horrorizada com a mega operação realizada nas comunidades da Penha do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro. A ação, deflagrada para combater a facção criminosa, Comando Vermelho, deixou ao menos 64 mortos, entre eles 4 policiais, e já é considerada a operação mais letal da história do Estado. Estamos horrorizados com a operação policial em andamento nas favelas do Rio de Janeiro, que supostamente resultou na morte de mais de 60 pessoas, incluindo 4 policiais. Esta operação mortal reforça a tendência de consequências letais extremas das operações policiais nas comunidades marginalizadas do Brasil, declarou o Escritório de Direitos Humanos, né? Aí a organização pediu que as autoridades brasileiras realizem uma investigação rápida e eficaz e lembrou o país das suas obrigações. O governador vai ter grandes problemas, pode ter certeza disso. E aí o Ivan Kleber comentou isso aqui também. O Escritório dos Direitos Humanos da ONU disse estar horrorizado com a operação policial realizada no Rio de Janeiro nesta terça-feira, dia 28. Diz o comunicado, abre aspas, estamos horrorizados com a operação policial em andamento nas favelas do Rio de Janeiro, que supostamente já resultou na morte de mais de 60 pessoas, incluindo 4 policiais. Essa operação mortal promove a tendência de consequências extremas, letais das operações policiais nas comunidades marginalizadas do Brasil. Lembramos as autoridades de suas obrigações sobre a lei internacional de direitos humanos e pedimos investigações imediatas e eficazes. Fecha aspas. Enquanto isso, a mídia internacional repercute a operação. BBC News, o jornal New York Times, entre outros, estão entre aqueles que repercutem a operação. Eu sou Ivan Kleber, falo diretamente de Londres, do Reino Unido, e hoje é quarta-feira, dia 29 de outubro de 2025. Muito obrigado pela audiência. Pois é, né? Ivan Kleber aqui que publicou aqui. Enfim, né?
a gente começa a perceber, né, a forma como, né, a conivência com o crime vem de setores mais fortes da população. Por outro lado, pessoas sérias debatem, né, como por exemplo o Procurador de Justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro detonou o governo aqui, né, e a omissão do governo em relação ao crime organizado. Olha só. Olha, eu faço uma sugestão aos jornalistas que estão cobrindo esses tristes acontecimentos, né? Eu, por exemplo, nesse horário eu deveria estar dando aula lá na faculdade, onde eu leciono, mas a universidade suspendeu as aulas por razões óbvias, né? Eu passei aqui do lado do meu prédio, tem uma pizzaria aqui no coração de Ipanema, uma das melhores do Rio, normalmente bem movimentada, né? Ela abre às 18 horas, eu passei um pouco antes disso, quando os garçons já estão normalmente preparando tudo, não tinha viva alma. Não só não tinha nenhum freguês, como não tinha nenhum garçom, né? Então você veja como a vida da cidade é afetada. Mas o que eu gostaria de convidar os jornalistas que estão cobrindo esse fato é a fazer o seguinte: no final da operação, verifiquem quantos criminosos foram presos. Eu acho que o número no momento está em quanto? 80 e alguma coisa, é isso? Não tenho certeza, acho que está na casa dos 80, né? Talvez já tenha subido. E procure saber, dentre esses 80, 90 ou 100 que foram presos, quantos estão sendo presos pela primeira vez. Vocês vão se surpreender, porque o número vai ser ínfimo. Né? A imensa maioria desses criminosos presos está sendo presa pela segunda vez, terceira, quinta, 10ª vez. Né? Então você veja, né, todo esse trabalho que a polícia do Rio de Janeiro está tendo, sem ajuda nenhuma, né, como disse o governador, sem ajuda nenhuma do governo federal, até porque nós já sabemos qual é o pensamento do governo federal sobre isso. O que isso transmite para a população e o que isso transmite para os policiais. Né? 4 perderam a vida hoje para prender criminosos que, na sua imensa maioria, eu garanto, já haviam sido presos antes. Tá? Nós temos um ministro da Segurança Pública que comemora o fato de que 40% dos criminosos presos em flagrante são soltos 24 horas depois na audiência de custódia. Né? Esse é o ministro da Justiça e Segurança Pública, que hoje parece que está sendo homenageado em Fortaleza, né? E que teve a coragem de dizer, eu tive agora acesso a essa notícia, de que o governador do estado deveria assumir a responsabilidade ou jogar a toalha. Ele, ministro da Segurança Pública, não assume responsabilidade. Não? Ele favorece os criminosos comemorando soltura de bandidos presos em flagrante. Não? Então vejo que é uma situação muito difícil. Não? A DPF 635, a operação de hoje foi contra o Comando Vermelho, a DPF 635, aquela decisão do Supremo que dificultou as operações policiais tremendamente no Rio de Janeiro, ela resultou num aumento de 25% do território dominado exatamente por essa facção, que hoje é alvo dessa operação, o Comando Vermelho, que é a maior facção aqui do Rio. Pensem num aumento de 25% do território, não é pouca coisa. Tá? Quer dizer, se o Comando Vermelho dominava uma comunidade, uma favela, hoje ele domina o entorno dessa favela numa área 25% maior. Né? Eu mesmo já fui rendido por traficante de fuzil e eu não estava dentro de favela nenhuma. Né? É isso que a gente vive aqui no Rio de Janeiro. E aí a pergunta que eu faço é a seguinte: qual é o sentido de uma legislação que cria uma estrovênia, se me perdoa a palavra, que é o chamado tráfico privilegiado, que permite uma redução de pena para o traficante, um benefício para o traficante, se não for provado, se a promotoria não conseguir provar que ele pertence a uma facção criminosa. E aí vem os tribunais, porque no Brasil a lei é ruim, mas os tribunais conseguem torná-la ainda pior com a jurisprudência. A jurisprudência é a interpretação da lei pelos tribunais, né? E dizem o seguinte: olha, o traficante foi preso numa área, Cidade de Deus, por exemplo, dominada por esse mesmo Comando Vermelho.
Ninguém vende droga na Cidade de Deus se não for do Comando Vermelho. Se não for do Comando Vermelho e for vender droga na Cidade de Deus, é morto. Então, se ele foi preso vendendo droga na Cidade de Deus, é porque ele é do Comando Vermelho. Aí os tribunais dizem, mas isso não é suficiente, isso não é prova suficiente de que ele é filiado a uma facção. Bom, se isso não é prova suficiente, qual é a prova? A carteirinha de membro do Comando Vermelho com fotografia 3x4 e número da matrícula? E aí o que acontece? Uma pena de 5 anos do traficante é reduzida em 2/3. Esse é o tal do tráfico privilegiado. Por que, coitadinho? Ele é autônomo, ele não faz parte de facção nenhuma. Então ele vai pegar 1 ano e 8 meses. É uma pena pequena, né? Mas fica pior. Porque o Supremo entende que esse tal de tráfico privilegiado não pode ser considerado crime hediondo, apesar da Constituição dizer que tráfico de drogas é crime hediondo. É equiparado a crime hediondo. Mas esse não, coitadinho. Esse tem que ser beneficiado. Então ele não vai cumprir pena nenhuma. Ele vai para o regime aberto, ele vai para casa, ele vai ter a pena substituída. O Supremo também entendeu que isso é possível para traficante. A pena de prisão substituída por cesta básica, multa, prestação de serviços à comunidade. Então, o Brasil precisa pensar, né? Por que lá em Brasília há tanta preocupação com benefícios para criminosos, benefícios para traficantes, redução de pena, regime aberto, cesta básica, né? E tão pouca preocupação com as vítimas. E as vítimas somos todos nós. É só olhar o Rio de Janeiro hoje. Toda a população do Rio de Janeiro é vítima do terror, porque isso é terror. Porque, como disse o delegado muito bem, né, acabou de dizer, se isso não é terrorismo, eu não sei o que é. Eles estão literalmente tocando terror na população, como forma de inibir a atuação policial. Então, hoje, o Carioca está tendo um dia infernal e eu receio que hoje seja o marco inicial de uma nova etapa do crime organizado no Rio, que é uma atuação francamente voltada para implantar o pânico na população civil como forma de atrapalhar as operações policiais. E isso é muito preocupante. Pois é, esse aqui me representa, né? Desenhou claramente e abertamente o que está acontecendo no Rio. O secretário de Segurança Pública do Rio, ele também se manifestou. O Estado vai entrar com força total. O monopólio da força é do Estado. A gente não pode admitir que uma organização criminosa inverta isso. Então, quando nós elegermos um local, o Estado vai entrar com muita força, com toda a força, mas de forma plena. E quais serão as forças policiais? Polícia Militar, Polícia Civil? Todas as forças policiais estaduais e federal. A Polícia Federal participará também dessa reunião? Deverá participar dentro, claro, dependendo da região. Polícia Federal, PRF, Força Nacional, as Forças Armadas, pode ser, é conveniente decretar GLO naquela localidade para dar esse apoio de logística, pode ser, tudo isso está sendo avaliado, Capelli. O ingresso do Exército, das Forças Armadas, nessa retomada desses territórios ocupados pelas organizações criminosas, essa retomada pode ser feita em conjunto das Forças Policiais do Rio de Janeiro com o Exército Brasileiro. Tem que ser feito. Isso já foi conversado com o governo federal? Não. Nós estamos hoje confeccionando o plano. O modelo a gente vai apresentar e dizer assim, olha, esse é o modelo, essa é a região e esse é o modelo para essa região. E aí vamos apresentar, claro, que os agentes políticos vão ter que conversar. Acertou isso, vamos apresentar isso ao STF, aprovando, a gente inicia a ocupação desse território. E na sua avaliação de secretário, é importante que o Exército se faça presente em algumas dessas operações por conta da complexidade de se ingressar nesses territórios. Sem sombra, todas as forças têm que estar de forma integrada e coordenada para a retomada desse território. Pois é, vocês ficam aí claro e evidente, né, que depende muito mais do governo federal. Mas enfim, só para encerrar aqui, nós vamos colocar um vídeo do Caiado, mas é importante que você perceba uma coisa. Essa ação do Cláudio Castro, essa ação do Rio de Janeiro, ela é tão impactante, mas tão impactante que ela mostrou
que o Estado é muito maior do que o crime. 4 policiais tombaram contra 64. Imagina se fosse Exército, Marinha, Aeronáutica, se fosse o Estado como um todo entrando. Se outros estados mandassem ajuda, ou seja, vamos mandar para lá 10 mil homens para limpar os criminosos. Vamos colocar leis fortes. Vamos construir uma mega prisão e levar todo mundo que é faccionado para essas prisões. Vamos estabelecer um plano Bukele no Rio de Janeiro. Estava resolvido. Não, isso não é terrorismo, não. Viu? O Lewandowski hoje disse que não. Nós não podemos considerar o faccionado terrorista. O Lewandowski, eu tô vendo aí, o Lincoln Gakia, o Brasil respeita esse cara pela coragem, a determinação. Ele vive enclausurado porque ele é ameaçado de morte pelo PCC. Tem também um diretor, Ricardo Medina. Hoje, a polícia de São Paulo derrubou uma operação para matar os dois. Não, isso não é terrorismo, não. Você monta uma quadrilha para matar a autoridade do Estado. Isso não é terrorismo. É inaceitável o que nós estamos vendo acontecer no Brasil. Pois é. Só para encerrar aí, né? E é isso, pessoal. Muito obrigado pela confiança, pela credibilidade. Sempre um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Ó, vamos lá. Entre em contato aí com a Migra Mais 16 993210648. Meu amigo, a diferença da segurança entre o Uruguai e o Brasil é gritante. Você percebe a olhos nus, né? Você pode andar na capital com o celular na mão, você pode andar tranquilo. Ou seja, todos os países têm seus problemas? Tem. Agora, que a segurança pública, igual a do Brasil, são pouquíssimos países, alguns que estão em zona de guerra que você encontra, isso é fato, porque o Brasil se perdeu há muito tempo, tá bom? Muito obrigado pela confiança, pela credibilidade, e a gente volta às 7 horas da noite com mais um editorial para vocês. Um grande abraço.